Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. É uma loucura. O capítulo 8 semanas atrás deve ser desse loucura. De Greyman? Porra. Enfim. One Piece mandando Ichigo Bokuto Roboko. Sumaheru Tsu não tá sendo ranqueado. Ichiwatch Akamoto Days, Onahako, Jujutsu Kaisen Module. Todas as outras irrelevâncias que inevitavelmente serão canceladas. A gente não tá aqui pra nada disso, a gente tá aqui pra palavra de Deus, não é? Como a história de capa de Yamato acabou, nós agora vamos ter os pedidos dos leitores como a gente tinha no passado. Tudo bem? Capítulo 1163 de One Piece. O Hyakusen Rokuju-san. Yakusoku significa promessa. Roberto, esse promessa está no singular ou no plural? Não sei. Roberto, mas o plural em japonês não é feito sempre com a partícula tati? Não. Não. Depende. Nesse caso pode ser então promessa ou promessas. Não sei, tá? Enfim, então Tobirae request, o pedido de capa. Machiju o Hakuento Parkour de Kake no Guru Ruffy Penemi Toshikazu. Então, tá escrito o Luffy correndo com macacos. Não, Luffy fazendo parkour com macacos pela cidade inteira. O pen-name, né? O pseudônimo foi Toshikazu. E isto daqui me parece uma referência a uma coisa muito específica. Referências ao Legends EA fazendo parkour por Lumiose. Muito bem, X-Fi. Muito fucking bem. Porque no Legends EA, este jogo daqui, nós podemos fazer parkour por Lumiose, que é esta cidade. Entendeu? Lumiose é basicamente baseada em Paris, e parkour é um esporte francês. Inacreditável. Roberto, mas o que o One Piece tem a ver com Pokémon? Tudo. Tudo. Nós temos inúmeras referências a Pokémon em One Piece. Nós já tivemos várias parcerias e colaborações entre One Piece e Pokémon. E Oda Sensei joga Pokémon GO. Se tenho que agradecer a One Piece. Yobi e Roberto. Qual a diferença de Ilho e Sekai? Qual a diferença? Muito obrigado pela doação, Anônimo, que deu os R$20. Qual é a diferença entre Yo e Sekai? Nenhuma. Nenhuma. É só a forma que você quer dizer. Mas vamos abrir o G-Show para mostrar para vocês? Então vamos lá. Vocês querem ver... Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Depois eu volto lá. Qual é a diferença entre Yo e Sekai? Yo que ele tá falando vem provavelmente daquela frase do Gold Roger. Kono yo no subete o sukoni tekita. Kono yo, esse Yo é mundo. Mas Roberto, você abriu o Sekai, por que você não falou o Yo? Por causa dos dois kanjis que compõem a palavra Sekai. Tudo bem? Então vamos ver um de cada vez para vocês entenderem. Este kanji aqui... Por que eu não tô conseguindo selecionar? Que doideira. Pronto, agora eu consegui selecionar. Este kanji pode ser lido como Yo. Roberto, eu não entendi porra nenhuma. Como assim ele pode ser lido por Yo e por Si ao mesmo tempo? Talvez eu nunca tenha explicado isso, tá? Existem basicamente duas pronúncias ou mais, mas normalmente duas para os kanjis, tá? O kunyomi e o onyomi. Roberto, qual é a diferença? O kunyomi normalmente é a pronúncia chinesa, porque kanjis são chineses, tá? Então, o que é mais comum para um japonês falar? Esta pronúncia ou esta pronúncia? Esta pronúncia. Mas não significa que esta daqui está incorreta. Não, tá? Então, esse Yo e o Sekai significam basicamente a mesma coisa. Mundo, tá? Só que, neste caso, o Yo, ele está falando num sentido mais abrangente. Ele pode estar falando do mundo, o planeta, como ele pode estar falando da humanidade. Lembra quando a gente fala, o mundo inteiro vai saber que eu sou, sei lá, o trator de One Piece, ou o ex-trator de One Piece, no meu caso, né? Significa que as pessoas vão saber, o planeta inteiro saber, é irrelevante, o planeta não quer saber de nada, mas as pessoas que o compõem. Então, normalmente, quando nós falamos Yo, nós estamos falando das pessoas, da humanidade. Quando nós falamos Sekai, nós estamos falando do planeta, do universo, do todo. Entenderam? Esta é uma diferença muito importante e ela está presente em One Piece.
Porque não se enganem, o Oda Sensei não escolhe os termos ao acaso, como a gente já mostrou várias vezes. Tudo bem? Um outro exemplo muito comum é o número 4, que é este daqui. Acho que é melhor digitar for, né? Porque Xi vai ter infinitas coisas, né? For. Vamos lá. O número 4, ele normalmente é escrito com este kanji, tá? Só que aqui é Yotsu, tá falando do quarto, né? A gente tá falando só de 4, tá? Ele tem basicamente duas pronúncias, tá? Yon e Shi, tá? Normalmente nós utilizamos Yon. Por quê? Porque Shi tem a pronúncia do kanji de morte. Então as casas em japonês às vezes evitam os números 4 e 9. Não é um padrão, mas normalmente é o que acontece porque é um número de mau agouro e as pessoas não gostam disso. Tudo bem? Então, sempre tem essas duas pronúncias, é muito importante que vocês entendam, porque às vezes, por mais que uma pronúncia de um kanji seja a mais comum, ela não vai ser a correta para quando você tem uma palavra composta, como é exatamente o caso de Sekai. A gente tem esse kanji cuja pronúncia normalmente é Io, só que quando ele está alinhado desse outro kanji aqui, você lê ele como Sekai, não Io. Tudo bem? É literalmente Kai. Tudo bem? Perfeito? Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Esse capítulo tá mexendo com a minha cabeça. Eu sonho com a Misama todo dia. Isso aí não é sonhar literalmente um pesadelo. Mas tudo bem, voltamos ao capítulo. Porque eu tinha fechado a página porque eu sou burro. Tá? Então, o pedido de capa eu já falei. Nós já sabemos que isso aqui é uma referência e muito provável a Legends EA, tá? O Luffy tá com o número 56 aqui, que é Gomu, que eu já falei, né? Que é literalmente o número dele, enfim. Comecemos. Eu não vi a página, então eu esqueci de divulgar a página que a Shueisha geralmente mostra. Então, a gente vai direto pro capítulo, tá? Então vamos lá. Saturnsei, né? O Imo dominou o Saturn, como a gente já pensava. Eu vi que algumas pessoas comentaram no capítulo da semana passada, na thread que eu fiz, que isso lembra aqueles bichos de Thriller Bark, sabe? Aquele bicho grandão? Pode ser, seria a explicação perfeita. Eu tô fechado com isso, né? E vocês sabem, inclusive, que o Satan, a pronúncia do Saturn vem literalmente de Satan, que é demônio, né? Enfim. Satan. Naze Sonasugatani que então, ele tá falando, são Saturn, que forma essa? Noryokusha. É um poder de uma Akuma no Mi? Nozori, incômodos, né? Vocês são incômodos. Isso daqui também é uma outra coisa que eu queria comentar. Essa semana, ou na semana, acho que foi na semana, não sei se foi na semana passada ou nessa. Semana passada porque hoje é domingo, né? Domingo é o primeiro dia dessa semana. Foi feito um comentário pelo parça Dawn and Dusk, um abraço pra ele inclusive, falando sobre o Teach, né? Que o poder dele literalmente limita os demônios, né? Roberto, como assim limita os demônios? Não tá se falando das Akuma no Mi? Não. Não. Fala, Celti, você não perdeu muita coisa não, tô começando agora. O que tá escrito naquela página específica? Ele tá falando Akuma no Chikara, então o poder dos demônios. Ele não usou o termo Noryokusha, e isso é bizarramente importante, eu não sei como a gente não viu isso. Limita, porque a Yami Yami no Mi tem o poder de literalmente anular o poder das outras Akuma no Mis. Só que o Teach não fala isso. O Teach fala que limita o poder dos demônios. Ah, Roberto, é a mesma coisa. Não é. Não é. Não é porque o termo que ele usa é diferente. O termo que normalmente nós temos para Akuma no Mi, ou usuário de Akuma no Mi, é esse aqui, ó. Noryokusha. Tá? Então, não parece ser o caso, tá? E isso tem repercussões muito grandes. E eu acho que tem a ver com isso daqui. Mas vamos ver. Eu não quero pôr o carro na frente dos bois, muito poucas páginas ainda, a gente viu, literalmente só uma. Então vamos embora. Aqui os marinheiros estão falando Gyá, uá, uá, todo mundo gritando, né? E o Saturn matando todo mundo. Saturn não, o Imo Saturn agora, né? Porque é um Megazord, basicamente, e o Imo fez o Saturn de Megazord, é isso? Aparentemente é isso, né? E ele tá falando... não decarregar. Por que a marinha? Por que tá atacando a marinha, né?
Não dá. De que lado tá? De que lado ele está? E a Elizabeth não tá do lado de ninguém. Tá contra todo mundo, né? E aí o marido tá falando pra recuar, né? Soyu and Soutai. Kiryu Tore. Pra ficar longe. O AGA e os SFX, né? Estão proibidos, todos proibidos de atacar. Garanto uma rota de fuga. Aí o Roger tá falando. Oi, Shikari aguentem firme. Itete, ai, Shikashi. Kyofusgai. Eles não conseguem se mexer, mas aí. Esse bicho tá dizendo que não consegue se mexer, mas é bom. Não é o tendo da vaca. Do que você tá falando, idiota? Sou Orinokama. Merda, os nossos amigos também. Gaban, Koitsurara, Engoshiro. O Roger falou pro Gaban cobrir os outros, né? Takaramote Saknike. Pega os tesouros e vão na frente. E aí o Gaban fala: Omae wa mata. De novo você com isso, né? Muchasuru na eu não faça nada sem pensar. Dona Tendal, que diabos é aquilo? Nanda no Bakemono, que monstro é aquele? Wakarimasen Kyuni. Eu não sei. Satan Seiga Henshin ou Satan Sei se transformou. Gorosei ka. Hajimete mitai. Um Gorosei. Primeira vez que eu vejo. Uchimushi domo no topoa. Sou no Sugatashi Tendana. Ele tá falando que é uma aparência digna pro topo, né, pro chefe dos insetos. Sucumba demiurgo brasileiro e seus asseclas com o Robeta. Aleluia. E um espírito obsessor do caralho. Outro capítulo que parece que ele foi pro caralho. Ainda não sei, mas vamos ver. Por que o país que ele foi pro caralho? Eu não entendi. Mas enfim. Oi! Topnezuminou. O Rox tá falando: oi, rei dos líderes dos ratos. Orewo Koroshiniki Tandaro. Você veio me matar? Omae da Tatoa. Dave Jones. Então. Da Tatoa. O Imo fala de uma maneira muito rebuscada. Então eras tu, Dave Jones. Stochigaita Orewa Naizoto Atakotomone. Você pegou o cara errado, eu nunca conheci ele. Shikashi Yakusoku wa Tasareru Bekido. Mas promessas precisam ser cumpridas. Dakara Kesnoda Omae tachi wo rekishi kara. O Imo falou, foi. Então eras tu, Dave Jones. E o Rox fala, você pegou o cara errado. Eu nunca o conheci. Mas promessas precisam ser cumpridas. Exatamente por isso que vocês precisam ser apagados da história. Só que ele tá falando de uma maneira rebuscada. Como eu traduziria isso? Exatamente por isso que tu e os teus devem ser apagados da história. Algo assim, tá? Algo do tipo. Mu no sekai wa Madame Kansei de aru. O mundo de Mu ainda está incompleto. Mikansei. Kansei. O Oda não colocou isso entre aspas, mas então isso não é necessariamente importante. O Imo tá falando literalmente aqui. Omae no sekai janeio. O mundo não é seu. O Rox é muito pica, né? Puta que pariu. O Rox é um personagem muito pica. Muito, muito fucking pica. Toda a tua strip é muito do caralho. Porra, uma tradução boa. Quem traduziu assim? Uma tradução boa essa, realmente. Uma teoria de que o mundo vai ser completo quando as pontes forem construídas. No oficial traduziram pra é por tal razão que apagarei toda a tua strip da história. Gostei. Tradução boa do Paulo. Muito boa. Boa, gostei.
Ah, tá. Mu no sekai wa madami kansei de aru omai no sekai janeyo. E ele corta uma das patas dele. Locks no Yatsu, esse maldito do Rock, Satan Seini, ele fez isso com o São Saturn e Engo de Shouka. Shoujo. Yeah, a gente não tem que ajudar, fornecer ajuda. Engo ni kimatendaro. Do que? Sim, é claro que a gente tem que ajudar, mas saindo da frente. Gap, Chijo, vice-almirante Gap. E, mata, espera. Dotini, mas ajudar quem? O Garp não ajudou. Caralho. Se o Garp não ajuda Imo, e faz sentido ele não ajudar, porque ele realmente nunca foi cuzão, por que ele continua na marinha depois? Não faz sentido isso. Ele esqueceu? Os personagens esqueceram o que aconteceu em God Valley? O Gaban lembra, porque ele tá contando a história. Mas todos eles lembram? Não sei, muita coisa. Vamos seguir em frente e depois a gente analisa isso. Não faz sentido. Os piratas estão levando os tesouros. Para eles, os itens não tem preço. São muito caros, né? Tudo está ficando fora de controle. E o transporte? Já está tudo pronto, Capitão John. Então o Capitão John é cuzão, tá roubando as coisas enquanto os outros estão lutando. Sarabá, Locks, Kaidokudan. Adeus, piratas do Rocks. Ele tá falando Sarabá e Sayonara são coisas diferentes. Sayonara não é necessariamente um adeus pra sempre, mas Sarabá é normalmente um adeus pra sempre. É isso que ele tá falando aqui. E aí o Dragon... Naniga Okiteru no ka... Sugoi Himeida. Afinal, o que tá acontecendo? Eu escutei um grito muito estranho, muito alto. Miteta Kaigun no Fune... estou vendo nave da marinha. Konoko Hagoshite... Vou pedir pra levar a criança pra um lugar seguro. E ele tá sendo puxado. Guin. Essa onomatopeia é uma... Guin. É a mesma onomatopeia de quando o Tite usava... O Kid usava as coisas dele. O Capitão John provavelmente tem a Akuma no Mi dele, não é? É isso? Porque a onomatopeia é a mesma. A onomatopeia, ele tem o mesmo poder, tá? Yamateo Takara. Espere, tesouro. Kinsoku ga hono shiteru. Bawareru na. Aí o Gaban tá falando... Os itens de metal estão sendo atraídos por alguma coisa. Não deixem que os tesouros sejam roubados. Big Eater. Grande força eletromagnética. O nome do golpe do Capitão John é Big Eater, que é grande devorador. Mas os kanjis são de grande força eletromagnética, alguma coisa do tipo. Matsumares Zaihoa. Venham até mim, tesouros. É isso? Cara, esses kanjis do golpe do Capitão John é alguma coisa de violência. Repulsão violenta. Atração eletromagnética, Denki. Atração violenta, repulsão violenta, atração eletromagnética, algo assim, mas ele chamou de Big Eater, né? Tem os kanjis e tem a pronúncia, acho que é isso. Capitão John no Diki Diki no Chikarada. Então esse é o poder da Diki Diki no Mi do Capitão John. Ele realmente tem a mesma fruta do Kid. O que é meio bizarro porque... Mas agora faz ainda mais sentido o Roger pedir pro Garp cuidar do filho dele e tudo que veio disso.
Faz sentido porque é uma passagem de bastão, né? O Roger cuidou do filho do Garland sem saber. O Barba Branca cuidou do filho do Roger sabendo. E o Garp cuidou de um, mas não do outro. É sempre uma passagem de bastão, né? Um vai se cuidando do filho do outro, né? Basicamente isso. É um dos temas importantes de One Piece, que sangue não é tão importante assim. O que importa são as relações fraternas, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma força magnética muito forte vindo do sudeste do Chiriku Canyon. Acho que é isso. Não, é isso aí. Do que? Kateniatero. Sai da frente. Eles que se virem. Aí alguém fala Roger. John no Yatsume. Maldito John. What the fuck? Sky Snake Red Cannon? Sky Snake Red Cannon. Sky Snake é cobra do céu. Red Cannon é canhão vermelho. É isso. Os kanjis e a coisa. Bomo no Mi? Quem tinha Bomo? É um cara da Baroque Works. Que ele falava Hanakusoho. É o Mr. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não. Mr. 5 que apareceu. Mr. 5. Por que o Mr. 5? Porque o Mr. 5 apareceu pela primeira vez em Little Garden contra os gigantes e a gente tá falando de um flashback de um gigante. Então, isso daqui é o mesmo golpe que se chamava Hanakusoho do Mr. 5, né? Que é bomba de meleca de nariz. Basicamente é isso. Né? É isso? Sim, Freedom Mr. 5, sim. Canhão vermelho da Cobra Celeste, ele veio do céu? Essa é uma boa. Essa é muito boa. Quem foi que falou isso? Foi o Marlon. Ele veio do céu, muito provavelmente. E talvez o Ganzui tenha a ver com o último supernova que falta. Como é o nome dele? É o Fortão. Como é o nome dele? Que a gente não sabe nada sobre ele. Ele apareceu primeiro o Whiskey Peak. Mas ele enfrentou... O golpe foi usado em Little Garden, para Uroji. Pois é, eu acho que o Ganzui tem a ver com o Uroji. Porque, se vocês pararem pra ver, todos os personagens da obra têm a ver com... Tem a ver com os personagens que participaram de God Valley. Todos, sem exceção. Todos. Então, a gente tem a Bonnie, o Kuma tava em God Valley. A gente tem... o Mihawk tem a ver com o Shanks tá em God Valley. Thriller Bark, o Moria tem os zumbis dos membros do bando do Rocks, como o Capitão John, por exemplo. E o Ganzui também, inclusive. Quem mais falta? Do Flamengo o do Flamengo era um Tenryubito, então ele tem a ver com God Valley por padrão. A Boa Hancock também, porque as cujas também literalmente têm a ver, uma delas foi a causa do incidente, inclusive. O que mais tá faltando? Crocodile. Talvez o Crocodile realmente tenha a ver com o Rayleigh e com a Shaki. E o Mihawk também. Tem uma teoria muito boa aí que o pessoal falou sobre isso. Eu já mostrei lá no negócio. O Evil, a Miss Buckingham Stussy. O Jinbe, não sabemos ainda, mas talvez ele tenha a ver com aquele cara, porque é um homem-peixe. Tem um que falta. O Ace. O Ace é o pai adotivo. O pai dele tá aí, o pai adotivo dele tá aí. Exatamente. Existe um único... O Law tem a ver com o... o Law talvez não esteja mesmo, realmente. Tem que ver o Law. Mas o Law, enfim, estava envolvido com o do Flamengo, que tem a ver com o negócio. Hanafuda tem a ver com o Kaido, que o Kaido tá aí. Agora, o Bug não tem, velho. Como que o Bug não tem nada a ver com essa porra? O Bug está isento do Nepopice? Exatamente. Lá é o genocídio? Pode ser. É uma boa. Lá eu tenho o ódio da imortalidade, então tem a ver?
Mas calma aí, tem que ser uma relação direta. Também não pode ser a la caralho a correlação. Teoricamente, sim. O bug não tem nada, parças. Bug é sorte? Não tem ninguém dando sorte aí nessa porra, não. Tem aquele Tenryubito com o nariz grande como o do Bug, Hop. Aí não sei. Aí a gente tá, né, fazendo correlações a la caralho. Tem que ser correlação direta. Direta. Bug é o Gold, o Anti-Nepopice. Bug foi adotado pelo Roger. Bug foi adotado pelo Roger, óbvio. Realmente. Ok, tá feito. Então tá provado. Todos os personagens têm a ver com God Valley. Todos. Realmente. Então o lance é justamente esse. Ele tem 46 anos? Não, o Bug e o Shanks têm exatamente a mesma idade. A mesma idade, igualzinha, só que o Shanks é um pouco mais velho. O Shanks do Shamrock, obviamente. A questão é, onde o Roger pegou o Bug? Onde? O Bug seria da família Narona pelo cabelo azul? A gente não tem nenhuma informação Não, calma aí. Eu vi que saiu a cor lá da Gunko aí, mas calma aí. Isso é loucura. Parem de fazer correlações baseadas na cor do cabelo. Parem de loucura. Calma aí. Mano, vocês precisam pensar na timeline. Não pensem tanto em aparência assim. Onde o Roger pegou o Bug? Roberto, o Roger pegou o Shanks em God Valley e é isso. Agora, onde o Roger pegou o Bug? O Roger pode ter pegado o Bug assim que ele nasceu ou um ano depois. Mas você falou do cabelo do filho da Makimo porque é uma exceção. Nós não temos nenhum outro personagem com aquela cor de cabelo. Nenhum outro. Nós só temos a Makima e o filho dela. Só. Talvez Lodestar. Gunko precisa de Alabasta? Não tem como. Mas em God Valley Book já é nascido. Sim, ele já é nascido, mas a questão é, eu não quero saber se ele nasceu ou não, eu quero saber onde e quando o Roger pegou ele. Porque diz que o Roger pegou ele na Grand Line. Ah, então foi depois. Não. Por quê? Porque um ano antes de God Valley, o Roger estava em Lodestar. Ele pode ter pegado ele em Lodestar? Pode. Por quê? Porque o Lodestar fica na Grand Line. Ah, mas fica no Novo Mundo. O Novo Mundo é a Grand Line, só é a segunda metade. Não é especificado em qual das metades da Grand Line o Bug nasceu, só é dito Grand Line. Normalmente nos Vivre Cards, como já foi depois do Time Skip, é dito Paraíso, Grand Line, Paraíso ou Grand Line, Novo Mundo. O Bug é só Grand Line. Por quê? O Shanks tem 2 anos aí? Não, o Shanks tem 1 ano aqui. Eu acho que é 1 ano, né? Nas minhas contas, eles têm 39 anos. O incidente de God Valley aconteceu 38 anos atrás, então ele tem 1 ano, não 2. Depende do mês, claro, mas enfim. Aí é loucura demais, calma aí. 1 ano ou 2, não importa. O Oda segura demais a hora de nascimento do Bug, sem dúvida tem coisa guardada pra ele, eu concordo. O Bug é um personagem muito importante, talvez o personagem mais importante da obra, depois do Luffy. Sério mesmo. Mas se pegou antes de God Valley, onde está o Bug nessa brincadeira? Não sei. Sigamos, senão a gente não sai daqui hoje. Então, minha teoria. Por conta desse aqui, Sky Snake é Red Cannon. O Ganzui provavelmente veio da Ilha do Céu e provavelmente tem alguma coisa a ver com o Uroji. Eu já tinha mencionado isso antes, mas agora pra mim tá confirmado, tá? Então sigamos. Capitão John, enfim, o Capitão John foi pro caralho. Aí o Dragon caiu com o Shanks. O Dragon já tem... O Oda botou esse foco aqui nessa abraçadeira que parece a mesma coisa da tatuagem do Dragon. Não sei o que é isso. Oi, Ganzui. Naze John Utsu, por que você atacou o John? Aitsugata kara wo Yamoake Omou. Suruto Omouka. Você realmente acha que ele ia compartilhar o negócio com a gente? Os tesouros com a gente? Tem, cada uma disso aqui vale 1 bilhão? Itsujouka. É 1 bilhão, né? Juoku? 1 bilhão? Mina. Hitori de mesteio. Então ele falou que deve ter o bastante pra todo mundo? Não. Não é o bastante pra todo mundo, Cada um vai querer ficar pra si. Obviamente cada um ia querer ficar. É isso. Cada um ia querer ficar. Desculpem, tá errado, tá? E aí, aqui do lado tá falando.
Dame desse Garp, não faça isso, vice-almirante Garp. Seifu no Saikouken Ryokusha. Dearu. Serare. Se você fizer isso com a maior autoridade do governo mundial, Ano. Oichuga. Aquele verme. O Garp se refere o Garp se refere aos Tenryubitos da mesma forma que os Tenryubitos se referem às outras pessoas, chamando de inseto, de verme, de parasita, de protozoário, como os torcedores de outros times que não são o Flamengo. Orenimo Yasero Rox. Deixa alguma coisa pra mim, Rox. Mate Kaido também. Espera, Kaido, seu maldito. Kurosu, a Linley tá falando, eu vou te matar. Uraya Mashika Mitero. Quer ver uma coisa legal? Gugu. Oh. Garp. Ore no Emonoda. Garp, essa é a minha presa. Gyarakshi. Tô com medo de passar essa página. Todos eles vão atacar? Página dupla completa. Isso daqui tem tempo que não acontece, tá? Galaxy Impacto. Kamusari. Vocês sabem o que significa. O Impact é literalmente Impact. O Kamusari é literalmente a morte de Deus. Né? Literalmente a morte de Deus. Ryu. Esse é o Borobreath do Kaido, mas ele não tinha dado nome? Ikoku. Supremacia de uma nação, né? Hakua. Pandemonium. Naraku no Noroi. O Barba Branca nunca tinha usado um golpe com um nome, um golpe nomeado. É Hakua. E isso aqui é pandemônio, mas os kanjis têm outro significado. Sim, eles têm outro significado. É uma rachadura no céu, o Hakua do Barba Branca. O golpe do Rox é o que nos interessa. Esta é uma referência ao mangá. Naraku no Noroi. Qual é a referência ao mangá desta semana? A Maldição do Abismo! E existe um mangá que eu já comentei várias vezes nessa live que tem um abismo e uma maldição. Qual é? O nome do mangá é Made in Abyss. Sim. Este mangá não é para os fracos de coração. Estejam avisados. Porque neste mangá, assim como em God Valley, nós temos crianças sofrendo. E sofrendo coisas horrorosas. Made in Abyss tem o melhor vilão de todos os mangás que eu já li na minha vida, que se chama Bondrewd. Este passa é a essência da maldade. Não existe em toda a ficção, em todos os locais que eu já vi, algo tão maléfico, tão perverso quanto este passa. Este passa é ruim por ser ruim. Sim. Estou avisando. A Made in Abyss é excelente, espetacular. O mangá ainda melhor do que o anime já é extremamente bem feito. Mas, de novo, não é para os fracos de coração. Estejam avisados, ok? Roberto, mas o que caralho tem a ver? Em Made in Abyss nós temos o Abyss, literalmente. Por quê? Ele é um abismo, ele é um buraco gigantesco que existe no mundo A referência é muito Made in Abyss. É muito pra caralho Made in Abyss. Muito pra caralho, muito. Meu Deus. A Big Mom ficou sem um golpe nomeado? Não, ela usou Ikoku. É o golpe que ela usou com o Kaido lá. A soberania de uma nação, né? Nação soberana. Tá inventando moda? Dê spoiler não, maluco. Não estou inventando moda. Sabe por quê, Luyu? Eu vou lhe explicar. Preste atenção. Este é o mapa do abismo, tá? O abismo de Made in Abyss é composto em camadas, tá? As camadas de Made in Abyss
Abyss Layers Made in Abyss. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui vai levar um tempo, mas preste atenção porque é muito interessante. Muito. E eu vou explicar por que isso tem a ver, tá? O abismo de Made in Abyss possui camadas, tá? São essas camadas aqui, extremamente bem desenhadas. Isso aqui é lindo, tá? O nome das camadas são o limite do abismo, é a primeira camada. A segunda camada é a floresta da tentação. A terceira camada é a grande queda, né? A quarta são Goblets of Giants, as taças dos gigantes. O quinta é o mar de cadáveres. A sexta camada é a capital dos que não voltam. E a sétima é o redemoinho final, tá? Prestem atenção. O abismo, ele tem alguma coisa que atrai as pessoas. Tem a curiosidade dos delvers, né? Que são as pessoas que mergulham pro abismo para saber o que tem lá embaixo. E no abismo tem desde tesouros incríveis até animais bizarros e perigosos. Mas a parte pior é a maldição. O que é a maldição do abismo? A maldição do abismo é alguma coisa que existe nele, é uma força invisível que apenas alguns personagens podem sentir ou alterar, que ela afeta literalmente as pessoas e alguns seres vivos. Significa que quanto mais fundo você desce, pior é o efeito da maldição no corpo dessas pessoas, né? Então, cadê aqui? Curse. Não tem a curse aqui? Aqui, ó. A maldição do abismo. A maldição do abismo, porque é literalmente o que tá escrito aqui. Quer ver? Aqui, ó. Naraku no Noroi. A maldição do abismo, tá? Então, a maldição do abismo é uma coisa bizarra. Então, vamos lá. Strange. O que é que acontece? Na primeira camada, você tem uma tontura assim mínima e náusea, tá? É o que já foi mostrado. A segunda camada, uma náusea intensa, dor de cabeça e formigamento nas extremidades dos corpos, tá? Terceira camada, todos os efeitos dos anteriores. Vertigem, alucinações visuais e auditórias e problemas com o equilíbrio, tá? Terceira camada. Quarta camada, aqui começa a bizarrice, tá? Dor intensa por todo o corpo e sangramento por todos os orifícios do corpo. Quando eu digo todos, é todos, tá? Todos. Quinta camada, todos os anteriores, perda total de todos os sentidos, confusão e você começa a se bater, tá? Sexta camada, perda da humanidade. Eu não vou te explicar o que é isso, assistam, tá? Morte apenas em alguns casos. Sétima camada, morte certa. Allegedly, tá? E depois tem spoiler, não vou mostrar mais nada. Tudo bem? Made in Abyss é extremamente pesado. É uma tensão psicológica, uma pressão psicológica muito grande, tá? Muito, muito fucking grande. Mas é animal, tá? Assistam se vocês tiverem coração forte. Tem quantos episódios? Acho que tem... A primeira temporada tem 24, depois tem um filme, tem a segunda temporada e depois vai ter um outro filme. É rapidinho de você ver, tá? Mas enfim, eu acho que é isso. O Haki do Rei descrito? Interessante. E por que eu acho que essa referência é muito boa? Porque, senhores, se vocês não repararam, o abismo ele tem uma referência literária muito direta. Qual é a referência? Vamos ver se vocês sabem. Essa não é uma referência de um mangá. Essa é a referência de um dos livros mais famosos da história da humanidade. Qual? 2 temporadas e um filme, exatamente. E vai ter um outro filme agora pra lançar. O Inferno de Dante! Muito bem! Muito bem. A Divina Comédia. Perfeito. Muito perfeito. Muito bem. Muito bem. E onde o Dante vai? Literalmente no inferno. E qual foi o termo utilizado pelo Sabo quando ele, já que foi ele o primeiro personagem da obra a ver, viu isto daqui pela primeira vez? Lembra quando ele estava lá em Mary Joyce? Qual foi o termo que ele utilizou quando ele viu isso daqui? Sim, já citaram acima, perfeito. Uma das obras mais impactantes da humanidade, perfeito? Exatamente, o Inferno Paraíso. Foi exatamente isso que o Sabo falou. Eu não imaginava que no topo do mundo eu encontraria o inferno. Sim. O anime já adaptou até capítulo de Made in Abyss, quase todos, menos o arco atual. Sim. Então, no topo do mundo, e a referência é muito direta, sabe por quê? Porque o Rox fala literalmente topo. Topo Nezuminou. Então, rei dos topo dos ratos. Entendeu? Topo. A referência é direta. Então, a referência dessa semana é Made in Abyss. Ok? Maravilhoso. Maravilhoso, espetacular. Continuemos. O capítulo acabou? Enfim, tem isso aqui.
Não acabou, não. Bzz, bzz. Bari. São os raios, né, de Haoshoku saindo. Se saiu Haoshoku, significa que todos esses personagens têm Haoshoku. Tem Haoshoku, tem Haoshoku, tem Haoshoku, tem Haoshoku, tem Haoshoku e tem Haoshoku. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Tá provado que é Haoshoku porque a galera tá desmaiando também, então são os raios pretos, né? Então, puta barulhão, uá. Esse provavelmente foi o golpe mais forte usado na obra pros Power Scalers, né? Todo mundo Vou deixar o voto salvo, sim. Ou seja, embaixo tá em cima. Confere Pandemônio o quê? Confere Pandemônio também, Rob. Confira o Pandemônio também, exatamente. Porque Pandemônio é o nome do... Associação de pessoas para praticar o mal, promover desordens e balbúrdias é o que acontece. Mistura confusão de pessoas, outras coisas. Confusão é literalmente o que acontece. O nome Pandemônio foi usado por John Milton no seu poema épico Paraíso Perdido. Ele combina o prefixo grego pan, que significa todos, com o latim demônio, que significa evil spirit, né? Demônio, né? Criando o nome para a capital do inferno, o local de todos os demônios. Todos os demônios. Espetacular, né? Mano, é uma chuva de referências absurda, né, velho? É a capital do inferno, né? Por isso o mundo precisa virar de cabeça para baixo para voltar ao normal, perfeito. Mano, é assustador o que o Oda faz, mano. Que bagulho assustador. Caralho. Enfim, Nanda... Aqui é o Mainu. Barba Negra é fraco contra Haki, mas eficaz contra a fruta. Talvez Imo seja o oposto. Talvez, inclusive, Lima May Cry, você fez uma... Acho que foi você que mencionou o negócio lá. Só quem não tem Akuma no Mi pode ser transformado em demônio. Por quê? Porque o cara já tem um demônio e não pode ser transformado. E o Teach não tem uma, ele tem duas Akuma no Mi. Então por que ele fez questão de comer as Akuma no Mi? Talvez pra ser imune ao poder do Imo? Não sei. E o poder dele ainda é tão roubado que ele fica imune ao poder do Imo e ele anula todos os outros poderes. Então, em teoria, ele é inacreditavelmente quebrado. Na Maxim, já que não tem um conceito de Kaizoku e provavelmente conhece o governo, porque tem exatamente o mesmo símbolo, não lembro de ver em qualquer outro lugar. Na Maxim Arca do Enel, vamos ver? Deixa eu ver o que ele tá falando. Eu tô gostando de ver, o Samalu está lendo coisa do japonês, você vai encontrar muito mais coisa de qualquer outra pessoa, porque tá lendo original. Você tá falando o símbolo do governo mundial. Talvez não seja o símbolo do governo mundial, talvez seja um símbolo antigo que o governo mundial roubou. Só isso, tá? Porque o símbolo do governo mundial não é esse, né? É esse aqui. Nossa, eu digitei tudo errado, mas enfim. Não é o mesmo, tá? Parece, mas não é, não tá ligado. Por quê? Porque eu acho que essas aqui são as pontes. Não tem 1, 2, 3, 4 pontes, né? Tequila Wolf, Rum Wolf, Vodka Wolf e não sei o que Wolf, né? Então, é diferente, não é o mesmo símbolo, tá? A simbologia de One Piece é um pesadelo. Quem gosta disso é o GJmon, que estuda isso bastante. Mas tem tanto símbolo em One Piece que nunca foi explicado que, sei lá, não conhece o governo. Provavelmente não conhece o governo. Teria o Teach já despertado a Yami no Mi? Não sei. Porque, em teoria, a Yami no Mi é uma Logia. E se ela é uma Logia, a gente nunca viu despertar de uma. E é assim que o Luffy descreve o Kaizoku pro Anel, né? O Rei dos Piratas, né? Ou Pirata Rei, como vocês preferirem. Eu prefiro o Rei dos Piratas porque foi como foi usado no live action também. E com certeza foi supervisionado pelo Oda. Sekai no Idaina. Omi no Oda. É... O... Idaina. É isso mesmo. Então, o que o Luffy tá falando? Ele tá falando que é o rei dos mares do grande mundo, né? Basicamente é isso, tá? Então, ele tá dizendo que a pessoa mais... O que o Luffy quer dizer aqui é que é a pessoa mais importante do mar, entendeu? Do mar lá de baixo. Então, é basicamente isso que ele quer dizer, tá? Então, assim, o Enel não sabia o que significava pirata, tá? A galera preocupada com o bando não ter força pra peitar Imo, sendo que literalmente no bando tem aquilo que não tinha em God Valley. Nika, vocês estão se esquecendo que o bando tem a coisa mais importante de tudo, a caneta do autor, tá? Aí as pessoas estão preocupadas como vão derrotar Imo. Power Scaling. Completamente idiotizadas pelo Deus falso.
Entendeu? Parem de pensar em One Piece com isso, cara. Parem. As fontes são recentes, pois batalha no século perdido. Então é natural que na simbologia de um povo mais antigo não tenha. Exatamente. E o mundo tá afundando, então faz sentido as pontes estarem sendo construídas, né? Acredito que seja puramente a opinião dele baseada no Roger, que conquistou tudo que esse mundo tem a oferecer, e não foi necessário a Akuma no Mi. Pois é. Literalmente é que o Roger foi a pessoa mais livre do mar. Por que mais livre do mar? Porque, de novo, ele deu a volta ao mar. Ele foi literalmente onde ninguém mais foi. Se ele pode ir onde ninguém mais foi quando ele quiser, ele é a pessoa mais livre. There? Banda é bucha, você outras pessoas vão bater imo. Sempre essa história de power scaling, né? Enfim, é cansativo demais. Eu acho que a gente já passou desse ponto. O One Piece é uma obra muito mais rica do que ficar pensando em lutinhas. E aí o personagem vai ganhar ou não baseado no que ele fez no passado. Muda a qualquer hora, tá ligado? Eles vencerão, mas a curiosidade é a forma que será feita. Pois é. Ah não, ad de 1,10. Quem puder aí doa uma inscrição pro Luiu, coitado. Por que o Garp continua a marinha mesmo atacando o Imo? Esta é uma pergunta inteligente. Não sei. Por que o Imo continuou na marinha? Não só o Garp, tipo... Por que o Garp continuou na marinha? Ele não só continuou na marinha, como o Imo não fez nada contra ele pra ele sair. A lembrança dele foi apagada? Não sei. E outra coisa... O Capitão John usa o poder da Dik Dik no Mi. Por que os membros do bando do Rocks não lembraram dele? Porque o Kid enfrentou a Big Man, não foi? Em um ano? Foi. Então por que ela não lembrou do golpe? Não sei. É o mesmo que o Rei dos Mares? Os peixes? O que? O termo, Samuel, não entendi. Não. Seeking. Pera aí. Os Reis dos Mares é Kaiorui, né? Kaiô, Rei dos Mares, e tem esse Irui aqui, que é esse outro kanji aqui. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. É um tipo paralelo, tá? Lembra como Rei dos Mares, tá? Talvez seja importante isso aqui, tá? Talvez seja importante isso aqui, eu tenho que ver depois. Mas sim, é basicamente isso, tá? Acho que só não importava pra ele lembrar da fruta de escopoeira. A fruta dos Summers tem efeito contra usuários de fruta? Não sei. Não faço ideia. Roberto, essa síndrome me parece que é causada pelo medo. Infelizmente é difícil encontrar muita coisa porque agora é sempre associada a One Piece. Exatamente. Eu acho que o requisito necessário para evitar o Doom Reverse é o estado de espírito. Dory e Brock e Shuback estavam furiosos quando foram transformados. Eles estavam mentalmente abalados. Pode ser. Mas a gente não sabe. Ele já confirmou que o One Piece é algum tipo de objeto. O One Piece é algo real, é algo sólido. Agora, se é um objeto ou não, eu não sei. Eu, pessoalmente, acho que o One Piece é literalmente o One Piece. Como assim, Roberto? Diz, o que você tá falando? Disso daqui. Eu acho que o One Piece é literalmente One Piece, um mangá. Conta a história. Lembra que o Roger chegou lá e riu? Provavelmente ele leu a história e descobriu toda a história do mundo e riu. One Piece. One Piece. Né? A parada aqui do Imo deixar o Garp vivo é o mesmo motivo dos gigantes de Elbap terem sido coroados aí por Imo. O Garp virou um símbolo de justiça para controlar os outros marinheiros através de uma narrativa manipulada. Imagina só Imo mata o vice-almirante e a marinha mundial da marinha seria afetada. Cara, não é uma narrativa manipulada. O Rox é inimigo do governo mundial. O clã dele é inimigo do governo mundial. Não é nem manipulação da narrativa. Muito provavelmente a história de God Valley agora vai ser eles tentarem derrotar o Rox, que já é um personagem absurdamente forte e vai ficar mais forte ainda depois que virou o demônio. Tudo indica que ele realmente não comeu uma Akuma no Mi. Agora, todos eles vão se enfrentar para enfrentar o Rox? Não sei. Eu acho que Kaido, Big Man não tem força para aguentar. Talvez vai ser a luta do Roger e do Garp contra ele. Vamos ver, não sei. Seria muito melhor, seria. Ele riu porque quando o Leo percebeu que a gente era parecido sendo gado da Shaq, se One Piece for isso é uma doideira. Pois é. Pra mim faz todo sentido ser, né? Nós descobrimos toda a história do mundo. Aí toda a história do mundo estava contada no quê? Num livro. Aí o Kaido fala, parece um personagem saído de uma história em quadrinhos. Uma história em quadrinhos. Tá? E o que foi que a Marinha fez pra combater a história de Joy Boy? Que provavelmente era... E de novo, Joy Boy é o nome de um super-herói, como Superboy, por exemplo, tá ligado? Ou é capaz de fazer piada com One Piece? Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida disso? Ele fez piada com o maior incidente da obra. Literalmente falando que era gadice.
Por causa de mulher, você acha que ele não vai fazer por causa de One Piece? One Piece é, acima de tudo, uma alegoria. E é por isso que eu falo pra vocês pararem de pensar em power scaling. Parar de pensar em luta, parar de pensar em força. Vocês vão sempre quebrar a cara. One Piece era o diário de Joy Boy, metalinguagem. Provavelmente. Provavelmente. Não? Como não? Existe Pokémon, Dragon Ball, One Piece, tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? Isso não vai diminuir a obra com esse final só se você achar que power scaling é importante. Eu não acho que diminui, eu acho que engrandece. Porque a história, a referência... Mas eu já cansei de falar pra vocês. Por que eu me esforço tanto pra mostrar de onde o Oda tirou as coisas pra escrever? Quase tudo que o Oda bota em One Piece já existia antes. Não tem nenhum conceito novo. Ele só pegou e melhorou. Tudo. Entendeu? A curiosidade é que me faz acompanhar One Piece. Pra mim também. Por quê? Porque no Japão, gente, é muito comum e importante as pessoas estudarem aqueles que vieram antes dela. É assim com artes marciais, é assim com a cultura, é assim com comida, com tudo. Fala, Roberto. Última coisa, só pra parar de encher o saco. Não tá enchendo, quero com isso. Faço muita pergunta, mando não, muito texto aí, enfim. Tá ótimo, cara. Para com isso, eu gosto disso. Fiz uma prova, mesmo online, com bastante pergunta, com bastante coisa. Aparentemente eu já passei no Nihongo 5, N5, né? No Noryoku Shiken? Queria agradecer pelo incentivo e faz 8 meses que eu tô na live e desde do primeiro mês eu tô estudando japonês. Então, queria só agradecer de verdade, de coração. Porra, cara, parabéns, cara. Eu fico... Pra quem não sabe, o que o Samuel está falando? Ele tá falando do Noryoku Shiken, né? O Noryoku Shiken é o teste de proficiência em japonês, né? É o JLPT, né? Avaliação de proficiência na língua japonesa. Ele tem de 5 níveis, né? Do 5 até 1. O 5 sendo mais simples, mais fácil, não tô querendo diminuir, só explicando, tá? Até o primeiro que é o mais complexo, normalmente para nativo ou superior. Muitos nativos não passam no N1. O N1 é tenso. E é basicamente calculado por... Tem a parte ortográfica, tem a parte de leitura e tal, mas é literalmente saber a quantidade de kanjis. É a parte mais difícil do teste, tá? Então, parabéns, Samuel Luiz. Cara, você não sabe o quão feliz eu fico do meu trabalho poder estar servindo para agregar conhecimento para as pessoas. Porque, de novo, eu sou um criador de conteúdo pequeno, tá? Eu busco trazer as curiosidades das coisas que eu gosto. Minha intenção, eu não vivo disso, como vocês sabem. Todo o dinheiro que eu recebo aqui, vocês estão vendo que tá tudo indo aqui para jogar uma Musume vestido de uma Musume, ele vai para coisas do canal para trazer mais coisas para vocês, entendeu? Então, porra, eu fico lisonjeado que o meu conteúdo sirva pra agregar conhecimento às pessoas. E é exatamente esse o meu objetivo, tá? Fico muito, muito feliz mesmo. Igual a gente as coisas errando de português no concurso público, pois é. Eu mesmo erro muito, tá? Mas já valeu o resto do meu ano, cara. Eu não tive um ano muito fácil. Tô passando por alguns problemas, principalmente psicológicos, mas eu tenho certeza que eu vou superar tudo. E ler esse tipo de coisa, porra, é espetacular. Rob, eu vou te falar algo baseado em vozes da minha cabeça. Mas eu sinto que Imo é um alien que apareceu na história de capa do Enel. Aquele bichinho me chama muita atenção, assim como eu acho que Imo pode ser apesar do corpo do irmão da Lily. Possível? O Imo literalmente não tem corpo físico, já tá mostrado, né? Ele é esse bicho aqui que eu acho que é de tinta, já falei várias vezes. Agora, porque tem literalmente umas gosmas saindo dele, né? Agora ele parece que precisar do corpo dos outros pra sobreviver, né? Famosa redação do Enem. E a cremosa de segunda? A cremosa de segunda agora é minha namorada, cara. Pra quem não sabe, né? Inclusive, ontem eu tava na live do Moreno. Quem quiser acompanhar as coisas de futebol, eu tô quase sempre lá. E aí ela me mandou uma mensagem falando... Ela me mandou uma foto dela de vestido preto. Eu quase tive um troço. Quase tive um piripaque. Já tem algum tempo. E aí, Aí ela falou... Ela mandou uma foto de vestido preto. Eu falei, você quer me assassinar? Você quer acabar com a minha vida? Aí ela deu risada e parou de falar comigo. Aí ela apareceu de surpresa aqui em casa com o vestido preto, né? Aí eu falei, Moreno, tô saindo da live, tenho coisas mais importantes pra fazer, né? E a beijaram na boca, é piada, porra. Aquela foto que derruba, porra, essa foto não derrubou não, Marlon, essa foto levantou. Se é que você me entende. Beleza? Enfim. Entendedores entenderão. Malacoda é um personagem do Inferno de Dante Alighieri, onde ele aparece como líder dos Malebranche. Os 12 demônios que guardavam o Bolge e a 5 do Malebolge, o 8º ciclo do Inferno, certo? O nome Malacoda é aproximadamente equivalente a cauda mal, cauda maligna em italiano. Ao contrário de personagens como Gerion, que são baseados em personagens místicos, Malacoda foi inventado por Dante e dá uma referência mitológica. Interessante. Eita, bicho seco. E pode ser o próprio Oda com o poder da tinta? Eu gosto muito disso, Aleco. Pra mim,
Os poderes do Luffy e de Imo, eles são a personificação de um mangaka. Por quê? Porque o poder do Imo é literalmente tinta. Então eu acho que ele consegue tornar real tudo que ele usa com tinta. Entendeu? E o Luffy é uma borracha, ele consegue apagar ou criar tudo que ele imagina. Então é a capacidade de imaginativa de um mangaka e a capacidade dele de desenhar. Entendeu? Inclusive tem um one shot do Oda que ele literalmente faz isso. A caneta do destino e a borracha do destino. Então eu acho que os poderes do Luffy e de Imo são literalmente antíteses, entendeu? Sim. Acredito que os satélites de Imo são baseados no Imo no Gorosei? Oxe, Bleach? É, Lucas, parecido. Só que o Oda fez muito antes do Kubo, né? O Kubo fez isso naquele personagem da Divisão Zero. O Oda fez isso muito antes de One Piece começar, né? Então é infinitamente mais antigo do que Bleach. Roberto, abre o Telegram, vai ter uma coisa que vai te fazer feliz? Vamos ver. O maior sonho do Luffy é o seu Vasco da Gama e a volta ao mundo. Na era do o Luiu mandou isso aqui, ó, tá? Eu vou dar uma lida aqui, ó. Na era do descobrimento, destacou-se por ter sido comandante dos primeiros navios a navegar da Europa à Índia, na mais longa viagem oceânica até então realizada superior a uma volta completa ao mundo. Pelo Equador, no fim da vida, foi por um breve período vice-rei da Índia. Pois é, o Vasco da Gama. A questão é que Vasco da Gama foi um conquistador sanguinário que matou vários dos povos originários. Ele não foi um pirata, ele foi pior do que isso, né? E é esse tipo de escória que vocês, vascaínos, engrandecem nos seus cânticos, né? Vasco da Gama foi um assassino. Ele foi um exterminador de povos originários. Nunca se enganem disso, tá? Goi na Índia, Goi na Índia. Perfeito. Hopice Imo é um alien da simbiose do Homem-Aranha? Faz sentido, porque os Terubitos usam capacetes de astronautas. Então, possível que eles sejam de outro planeta mesmo. Respeita meu time, calma aí. Eu estou dando apenas a referência do nome do cara que deu o nome ao seu time. Essa é a realidade. Pode pesquisar a história aí. Vocês acham que ele foi um herói. Ele não foi herói porra nenhuma. Lembro do Vasco postando foto de um indígena com a cruz de Malta no rosto. É uma palhaçada. Isso é uma insanidade completa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Sabe quem não usa capacete? Os hospedeiros de Imo. Até agora. Até agora porque eu tenho o Killing Han que usa, né? Depois de assistir o Roberto, você começa a se sentir doido. Depois começa a ver as correlações com a capa colorida 364 com o hipopótamo de coroa e o Luffy da pose de Nika com uma lança. Tudo foi pensado. Isso foi foda mesmo. Pois é. Pois é. Rob, você poderia mostrar a imagem do Alien e da imagem de capa da história do Enel para nossos colegas para eles julgarem se é possível ser ele ou não? Claro. Enel Cover Story. Vamos ver. Enel's Great Space Operation. A operação espacial do Enel. Vamos ver o que você quer ver aqui. Qual das histórias de capa você quer? Abre aí, ó. Me ajudem a achar, porque tem muitos capítulos e a gente pode demorar, né? Dá uma olhada aí, Tsukio. Tsukio. Faz bem sentido o seu apelido ser esse, né? Tsuki é lua, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue achar o ET aqui, ó. Carol. Campai. Cadê o ET? Esse aqui vai ser o do Chopper. Pants from Funkhouse. Mais ETs. Aí veio esse bicho aqui que tem a lança. Acho que não é esse que você tá falando, que é a fuinha, né? Ele tentou enfrentar o Enel, se fudeu. Imo é um vírus que infectou o mundo, e Nika é um anticorpo criado pelo mundo para combater a doença. Eu gosto disso. Por quê? Porque os anticorpos, alguns deles, né? São os leucócitos ou os glóbulos brancos. É do 472? Perfeito. 472. 469, 70, 71, 72. Não, 73. Esse aqui? Cadê o bicho que você tá falando? Esse aqui? Esse aqui é bom, gostei. Deixa eu abrir a imagem aqui em outro lugar. Então, aqui a gente tem a referência ao Sol, que provavelmente é a Mother Flame, né? Energia antiga. A gente tem as diferentes raças de povos alados. Eles estão todos chorando. Por que eles estão chorando? Eu não sei. Tem um balão que usou eles para chegar à Lua. Esse bicho aqui? Possível. Esses bichos aqui que são os Choppers. Aqui tem Kani e Kaninika. Isso aqui é um dragão, eu não sei. Qual bicho que você quer? É um corpo sem nada, só o olho? Corpo sem nada, só o olho.
Eu não sei. Esse bicho aqui, então você tá falando, né? Pode ser. Pode ser. Pode literalmente ser. E seria foda. Eu vi gente falando que o rosto que tem na Akamakima seria o rosto de Imo. Sim, esse mesmo. Lembra um pouco o mural de Harley. Lembra totalmente Harley. Totalmente. E de novo, por que tem um caranguejo aqui? Porque caranguejo em japonês é kani, né? Vou mostrar pra vocês. Kani. Aqui, ó. Kani. Caranguejo. O contrário de kani, ó. Outra forma de escrever caranguejo é literalmente com katakanas. Kani. O contrário de kani é nika. Entenderam? Nika. Nicarágua? Não, calma aí. Aí tem um monte de coisa falando de Nika aqui, Nika, conselho de Nika e tal. Se vocês quiserem procurar aí, se divertirem em japonês, procurem aí, tá? Imo no Ero é o hospedeiro dessa coisa aí? Não sabemos.